Rafael, a Rússia está tão debilitada, a Rússia está perdendo a guerra, a Rússia está ruim. Por que a OTAN se ajoelha para a Rússia para voltar para o START 3? Eles não têm todo o jogo na mão, a Rússia não é só questão de tempo. Pois é, Rubão. Na prática, ninguém esperava essa saída da Rússia do START 3. É aí que eu faço referência de novo àquilo que eu estava comentando antes, sobre a importância da coragem, a importância da ousadia na política externa, na geopolítica de modo geral. Né? Foi um ato de coragem por parte da Rússia, porque mostra que a Rússia não está interessada em manter, em preservar a atual ordem internacional a qualquer custo. A Rússia não vê problema nenhum em virar tudo de cabeça para baixo, em recomeçar do zero no que concerne as instituições internacionais, né? o direito internacional, os acordos internacionais, etc. Eu, sinceramente, acho todo esse apego brasileiro às instituições internacionais completamente irracional. A gente vive falando, né? A gente não, né? No caso, determinadas figuras vivem falando no Conselho de Segurança da ONU. Esse papo de Conselho de Segurança da ONU, de 10 em 10 anos, eles agitam na nossa frente, igual uma cenoura na frente do coelho, e a gente cai no conto. Não, desde que a gente se alinhe, desde que a gente obedeça, desde que a gente se comporte, a gente vai entrar no Conselho de Segurança da ONU. Estamos já há décadas esperando para entrar no tal Conselho de Segurança da ONU. E não vai acontecer, sabe por quê? Todos os membros do Conselho de Segurança da ONU são potências nucleares. E o Brasil não é. Ser potência nuclear não é condição suficiente, mas é condição necessária. Né? A condição suficiente é aquilo que por si mesmo garante o resultado. Né? Condição necessária é aquilo sem o que o resultado não pode ser alcançado. Né? Isso aí, coisa de lógica clássica, bem básica. Né? Então, só a título de exemplo, apostar é condição necessária para ganhar na Mega Sena, mas não é condição suficiente porque nem todo mundo que aposta na Mega Sena ganha. Né? Então é isso. Ter armas nucleares é condição necessária, condição tácita, porque não está escrita, não é explícita, mas é condição necessária para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, assim, por que o Brasil continua caindo nesse conto? Entendem? Por que a gente continua caindo nesse conto? Não vai acontecer. Isso não vai acontecer enquanto nós não tivermos força suficiente para botar o pé na porta. Entendam uma coisa. Especialmente no plano internacional, direito é poder. Poder é direito. No plano internacional, poder e direito são sinônimos. Soberania é poder. As soberanias não são iguais. País mais poderoso é país mais soberano. E país mais poderoso e mais soberano possui mais direitos e pode, inclusive, violar as normas internacionais. É isso que a gente aprende com a história. Então, vamos abandonar o mundo dos ursinhos carinhosos e vamos abraçar aí uma perspectiva, vamos colocar aí, maquiavélica mesmo das relações internacionais. Uma perspectiva multipolar, realista, maquiavélica das relações internacionais. Poder é direito, might is right. Né? No plano interno, eu não concordo muito com esse brocado, não concordo, pelo menos, completamente, ainda que o direito seja seja ditado pela elite que possui o poder, e a elite que possui o poder, não raro, é quem possui o monopólio da violência, quem pode ameaçar e fazer cumprir as ameaças por meio da força, etc, etc. Né? Mas, enfim, se no plano internacional isso é mais relativo,
No plano, quer dizer, se no plano nacional isso é mais relativo, no plano internacional isso é categórico, é absoluto. Por que você não consegue fazer valer as normas internacionais para cima de Israel? Porque Israel não quer. E porque Israel tem armas nucleares. Porque Israel chega e diz não. Entendem? Nem preciso mencionar os Estados Unidos. Então, é essa mentalidade que a gente tem que cultivar no Brasil. É essa perspectiva. A perspectiva de que direito é poder. Poder é direito. Né? Então, assim, ninguém esperava com o fato de que a Rússia ia simplesmente cagar e andar para o START 3 e para vários outros tratados. A gente vai ver muita coisa semelhante vindo por aí em relação à saída da Rússia em relação a tratados internacionais. A gente vai ver muitas outras coisas nessa direção. E nós aqui no Brasil temos que aplaudir, porque a ordem internacional não foi construída por nós. Ela foi construída na nossa ausência. Ora, nós participamos da Segunda Guerra Mundial, mas não sentamos na mesa de alta, não sentamos em nenhuma outra mesa da reestruturação planetária. Nós não fizemos parte do redesenho planetário pós-Segunda Guerra Mundial. O atual sistema internacional, a atual nova ordem mundial, internacional, etc., foi construída na nossa ausência. Então, ela que se exploda, ela que vá para os ares, ela que vá para a casa da mãe Joana. Ao contrário, nós temos que saudar toda a iniciativa no sentido de rasgar tratados, de romper com o atual sistema internacional. E nós temos que nos posicionar de maneira a sermos capazes de, dessa vez, sentar na mesa, para poder ajudar a construir um novo mundo e que esteja também feito a nossa imagem e semelhança, né? Que tenha a voz brasileira ali, que tenha um pouco do Brasil, né? Nesse redesenho. Então, assim, quanto mais ruptura institucional a nível internacional tiver, melhor. O Brasil devia até colaborar com isso. Sair de tratado, de não, a gente não reconhece mais o Tribunal Penal Internacional, acabou, foda-se. Só para jogar lenha na fogueira. Só para ir gerando efeito dominó. Porque, se você dá o exemplo, outros países começam também a tomar outros caminhos. Hoje, é como se ser membro da ONU, por exemplo, fosse um dado. Se você é um país que existe, você é membro da ONU. E se você não está na ONU, você não é um país de verdade. Isso é uma invenção muito recente. Primeiro que a ONU é muito recente. Segundo, o quê? Acho que até os anos 70, 80, tinha um monte de país que nem estava na ONU. E países relevantes. Eu não estou falando de Palau, eu não estou falando de Vanuatu e de São Vicente e Granadinas. Se eu não me engano, o que a China demorou a ser reconhecida, a China, no caso, a China popular, as Alemanhas demoraram a ser aceitas na ONU, e por aí vai. Teria que pesquisar certinho quais foram aí a ordem de entrada na ONU, os países que demoraram a entrar. Eu estava lendo sobre esse tema hoje mais cedo, mas eu não terminei de ler. Então, assim, Tribunal Penal Internacional não é dado. Isso aí não nasceu, não brotou da natureza. Não foi Deus que Deus não criou a ONU. Deus não criou o Tribunal Penal Internacional. Deus não criou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, que se dane, né? Isso em relação a essa questão diplomática aí.